falar de emagrecimento, a gente realmente tem esse espaço aqui no Você Bonita, já que a gente fala de saúde. E o público tem que conhecer as alternativas, o que hoje existe como alternativa para o emagrecimento efetivo. A gente convidou, pela primeira vez aqui no programa, o gastroenterologista e endoscopista. Ele é responsável técnico pelo GastroCor, que é um grupo de emagrecimento lá do Rio. Eu estou falando do Dr. Carlos Eduardo Moraes. Bem-vindo. Olá. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Super prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, cara. Diretamente do Rio, para o Você Bonita. Muito obrigado pelo convite. E essa pauta do balão gástrico é muito interessante, eu acho que tem muitas dúvidas. A gente vai mostrar o balão tá aqui pra gente mostrar. Temos um vídeo para vocês entenderem como é colocado. Mas eu queria abrir essa nossa entrevista, esse nosso papo, te perguntando o seguinte: quais são hoje as indicações, quais pacientes podem passar pelo procedimento? Porque eu imagino que em determinado momento que as pessoas já tentaram muitas coisas e não tiveram o resultado esperado, algumas têm até uma certa ansiedade, um desespero, achando que podem passar por todos os procedimentos para perder peso. Então, como é que é essa relação, doutor? Então, Carol, até algum tempo atrás, o balão só era usado para o superobeso. Nós indicávamos o balão somente para o paciente superobeso com índice de massa corpórea acima de 40, certo, que ia se submeter à cirurgia bariátrica. De 8 anos para cá, a gente já coloca o balão para qualquer grau de obesidade e até para o sobrepeso. Paciente que precisa perder 10, 12, 15 quilos já tem indicação de colocar balão. Não sabia. Então é um procedimento seguro, inclusive para pacientes que não precisam perder mais de 20 quilos, que anteriormente era aí uma primeira proposta. E quando a gente fala do índice de massa corpórea, é o IMC, né? Isso, é o IMC. Que é um cálculo. Como é que a gente faz o cálculo mesmo? O cálculo é peso dividido sobre a altura ao quadrado. Tá, então isso todo mundo pode fazer em casa. O peso dividido pela altura ao quadrado vai dar o IMC. Isso. Acima de quanto, então, era o recomendado? Era acima de 40. Hoje a gente já coloca balão acima de 25 de IMC. Jura? É. Nossa, é um número até, assim, se a gente for começar a fazer essa conta, muita gente vai se aproximar desse IMC, né? Isso, Carol, se a gente pensar que metade da população brasileira está acima do peso, ou com sobrepeso, ou já com obesidade, você vê que tem uma indicação muito grande de colocação de balão. Muito bom. Então agora vamos mostrar qual é o balão e daqui a pouquinho a gente mostra o vídeo, porque ele está aqui. Esse é o tamanho dele sempre para qualquer pessoa ou vai mudar o tamanho do balão dependendo do paciente? Isso, depende do tamanho do estômago da pessoa. A gente tem que ocupar em torno de 50% a 60% do estômago, né? Tá. O balão entra desta forma aqui, a gente passa pela boca guiado por endoscopia, o paciente sob uma leve sedação, certo, não precisa internação, numa clínica com estrutura para fazer endoscopia, a gente consegue colocar o balão. A gente coloca o balão em torno de 15 a 20 minutos. Esse é o balão já cheio. O balão pesa na parede do estômago, informando ao cérebro que o estômago está cheio. Com isso, bloqueia o centro da fome. Fazer dieta sem fome ou com pouca fome é muito mais fácil do que fazer dieta com fome. Entendi. Então, ele entra, claro, vazio. Exatamente. Para permitir a entrada. E aí, a gente vai encher, inflar o balão lá dentro. Exatamente. Tá. Desconecto e deixo o balão lá dentro. Qual é o interior com dele? Soro fisiológico e azul de metileno. Azul de metileno é um sinalizador. Caso o balão fure durante o tratamento, isso é muito raro de acontecer, mas pode acontecer. É soro. Paciente, exatamente, é soro fisiológico, esse corantezinho que não faz nenhum mal à saúde. Tá. O paciente vai urinar azul, é um sinalizador, nós vamos retirar esse balão e colocar outro em seguida. Ah, então olha que interessante, tá? Aqui, vou segurar aqui para os meninos darem um detalhe. Então, olha isso, além do soro, tem aí um corante. Caso o paciente urine no tom azul, vocês vão perceber que ele pode ter estourado. Exatamente. Para guiar. Isso. Só que é muito raro acontecer. Muito raro. Mas tem, então, essa segurança para o médico e para o paciente. Esse aqui seria para uma pessoa que tem que perder mais ou menos quantos quilos? Dá para dizer? Pelo tamanho dele? É assim, a média de perda de peso no nosso serviço é entre 18 e 28 quilos. Temos pacientes que perderam mais, mas a média é de 18 a 28 quilos. 18 a 28. Isso independe do tamanho do balão. A gente, a gente precisa ocupar de 50% a 60% desse órgão. 50 a 60%. É isso que vai diminuir, então, da pessoa quando ela coloca o balão. Aqui na ponta ele na forma que a gente introduz o balão. Ele está fechadinho aqui. Exatamente. Ele está fechadinho, a gente passa guiado por endoscopia, chega até o estômago, a gente começa a encher o balão aqui. O balão começa a crescer aqui dentro. Essa casinha de proteção aqui, ela rompe e recolhe para cá. Ela sai junto com esse canalzinho, deixando o balão lá dentro. Ele tem uma válvula unidirecional, que é essa válvula aqui. A gente puxa, ela fecha e o balão fica lá dentro.
Olha só que interessante. Então vamos ver como isso funciona no vídeo? Nosso vídeo está no ponto, diretor. Vamos colocar então? Olha que interessante. Vamos lá. A imagem é até rápida, mas a gente pode passar várias vezes. Já estamos introduzindo o balão. Tá. O balão chegou no estômago, olha. E começamos a encher o balão lá dentro. Tá. Ele começa a encher o balão lá dentro, a gente desconecta e a gente deixa o balão lá dentro. Esse procedimento a gente faz em torno de 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos. Agora, como é uma cirurgia, esse paciente está sedado, tem anestesia, como é que é? Na realidade, é uma sedação que a gente faz, como se fosse uma endoscopia. Como se fosse endoscopia. Exatamente. Tá. O paciente logo em seguida acorda meia hora depois de ir embora pra então casa. A gente não pode dizer nem que é um procedimento cirúrgico, porque não é. Não é, é um procedimento endoscópico. Olha, que eu achei ainda que, enfim, eu até tinha ideia, assisti o vídeo tudo da colocação, mas achei que tinha que ter anestesia e certas coisas envolvidas, e não. Então acaba se tornando até um fator simples nesse momento. Então, entendemos o que é o balão, entendemos a necessidade desse paciente. Quando o paciente opta, então, que essa indicação é do médico e paciente juntos, claro, né? Porque é uma coisa que eu acho que tem que ser muito, muito bem estudado. Fala, não, vamos tentar. Quanto tempo esse paciente vai ficar com o balão? É um tempo determinado? Isso, de 6 a 8 meses. No nosso serviço, a gente deixa o paciente de 6 a 8 meses com balão, mas a gente acompanha esse paciente por 10 meses com uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe tem nutricionista, endocrinologista, psicólogo, gastroenterologista e um preparador físico. Tá, então a gente acompanha todo o apoio. Exatamente. Que é extremamente importante essa equipe estar junto. E assim, doutor, como a cirurgia bariátrica, que a gente sabe que mexe muito com esse paciente, mas é uma cirurgia, é outra coisa, mas é um procedimento também para perda de peso. Esse paciente tem que ter um acompanhamento com um psicólogo, porque ele ao receber o balão, pode envolver aí alguns outros problemas emocionais, o fato de comer menos, mas olhar para a comida e que não está acostumado àquela quantidade, pode acabar deixando aquele paciente um pouco inseguro? Tem isso? Pode, Carol, tem sim. Extremamente importante isso, esse acompanhamento da equipe multidisciplinar. Tá. O psicólogo tem um papel extremamente importante para acompanhar esse paciente, a nutricionista, o endocrinologista, o preparador físico, toda essa equipe é muito envolvida abraçando esse paciente, porque a obesidade é uma doença multifatorial e que não tem cura. Medicamento não cura, balão não cura, cirurgia não cura. Isso é extremamente importante. Ninguém está prometendo cura para a obesidade. Vamos deixar o paciente mais magro. Manter-se magro é uma decisão pessoal. Tá. É vigiar o peso todos os dias. Digo para o meu paciente que ninguém amanhece 10 quilos mais gordo. Né? Se a gente monitorar o peso todos os dias, eu vou impedir que eu chegue nesses 10 quilos a mais. Estaremos atentos. Opa! Exatamente. Aumentou 1, então mudou. Aumentou 2 quilos a mais. É sempre um alerta, né? Isso, exato. Então, o paciente que opta por colocar o balão, após a retirada, ele tem que estar muito bem preparado para entender tudo isso. Exatamente. Né? Porque quando você retira, que era a minha próxima pergunta, o estômago volta ao tamanho normal, certo? Sim. Esse paciente entende, então, que ele tem que comer aquilo que ele estava comendo durante o período que ele estava com o balão? Ou o que acontece, já que, então, vai caber mais comida, vai ser possível, porque não tem mais o balão, ele vai comer mais? Sim. Como é que funciona essa relação? Isso aí é o papel da equipe multidisciplinar. Tá. Ajudar esse paciente a se condicionar e a mudar hábitos de vida. Perfeito. Ele tem que saber a relação do que ele come e o que ele queima. Tá. Então, só existe uma forma de ganhar peso. Eu comer mais caloria e queimar menos caloria. Na hora que o paciente entende isso, né, e ele vê a necessidade imperiosa de se fazer atividade física, ele consegue se manter magro. Olha que interessante, gente. É algo que a gente tem que prestar muita atenção. Tem muita pergunta para fazer, mas eu vou fazer uma do público agora. Vamos ver? Perguntinha na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Beijo pro Pablo. Obrigada pela pergunta, querido. Pode fazer exercícios físicos com balão gástrico? Excelente pergunta. Excelente, Pablo. Obrigado pela pergunta. É fundamental a prática de atividade física, né? Nós temos pacientes que fazem MMA com balão, jogadores de futebol com balão. Olha. Enfim, nenhum tipo de contraindicação ou restrição para atividade física. Numa boa. Numa boa. Pode praticar toda a atividade física. Agora, tem alguma contraindicação? O paciente com balão não pode fazer alguma coisa? Não. Com esse balão de líquido, não. Tudo. Vida normal. Massagem, enfim, esse tipo de coisa. Pode fazer tudo. Qualquer tratamento Quando estético. for passar por algum exame, pode fazer todos os exames, não tem problema nenhum. Nenhum problema. Só avisar o médico que tem o balão. Que tem o balão, né? Porque ele vai fazer o exame de imagem, aparece uma imagem lá que ele não conhece. Que ele não conhece, fala o que será. É importante falar que tem balão, mas não tem contraindicação nenhuma. Pegar avião, vida normal. Vida normal. Tudo. A pessoa Tudo trabalha, tem a vida normal. Agora, tem uma idade específica aí
limite, tanto mínima quanto limite, para colocar o balão? Acima de 16 anos, Carol. Tá. Limite superior não, mas acima de 16 anos até para ter discernimento do tratamento. Entender como é que é o tratamento, saber que vai fazer parte efetivamente do tratamento. Muito bom. Agora tem um detalhe importante nessa parte também. O paciente colocou o balão, emagreceu ali de 18 até 28 quilos, como vocês comentaram, que é possível. Chegou o momento de retirar o balão. Como é que é retirado? Bom, a retirada é o seguinte, a gente faz endoscopia, fura o balão, aspira esse líquido lá de dentro, o balão murcha. E pela endoscopia a gente tira também o balão sem nenhum tipo de corte, nenhum ato cirúrgico. Certo. Aí o paciente volta então a ter o tamanho do estômago normal. Só que a gente tem alguns elementos aqui na mesa para ilustrar um primeiro momento de alimentação. Ele tem aí uma restrição alimentar, então, quando ele retira o balão, doutor? Na realidade, assim, é no período de adaptação, não na retirada do balão. No período de adaptação ao balão, que é o início do tratamento, a gente inicia com uma dieta líquida, que é o primeiro dia, as primeiras 24 horas. Depois a gente já passa por uma dieta líquido-pastosa. E a partir do terceiro dia, sopia e fica... Uma semana. Depois da alimentação normal. Tudo líquido, então. Então, vamos ver. Primeiro, as primeiras 24 horas seria isso aqui. Exatamente. Líquido, tal. Aí, depois, a gente já pode ir para uma papinha, tipo de nenê. Sim. Batidinha, tal, sem pedaços. Gelatina, também. Também. E depois de uma semana, a alimentação normal. Durante o período que o balão está inserido, tem alguma contraindicação assim? Não pode beber bebida alcoólica, vai passar mal se comer uma gordurinha a mais, coisa do tipo? Então, a gente pede para evitar no primeiro mês folha e carne vermelha, porque são alimentos difíceis de digerir. Então, como está nessa fase de adaptação, no primeiro mês, o que a gente tem de experiência com os nossos pacientes é que a gente tem uma dificuldade maior para digerir esses alimentos. Fora isso, nenhum tipo de restrição. Quanto à bebida alcoólica, ela é muito calórica. Não que vai afetar diretamente o balão, mas ela vai atrapalhar no emagrecimento. Pacientes que fumam, altera alguma coisa? Não altera em nada. Alteração. Mas pode até ser um incentivo aí para também parar de fumar e mudar o estilo de vida por completo, né? Nós temos 8 casos no consultório que os pacientes pararam de fumar. A gente já não conseguiu saber essa relação, mas eles pararam de fumar. Foi uma grande vitória. Olha que legal, não, porque me passou pela cabeça exatamente isso. Quando você toma uma decisão como essa, é uma decisão, assim, de peso, que você quer realmente emagrecer, que isso é comprovado que vai ajudar. Como você explicou, ele vai fazer um peso, vai ocupar uma parte, a pessoa vai comer menos, ela vai estar saciada. E o fato de unir isso e fumar não combina. Tomar essa decisão para emagrecer, para ficar mais saudável e continuar fumando, né? Então vocês têm aí em casa 8 pacientes já confirmados. Isso. Que bacana, doutor. Os pacientes têm aquilo como um divisor de águas, né? Entendi. Então dali ele vai mudar tudo. Agora, dá para dizer uma porcentagem, assim, números, tá? De pacientes que depois que retiram o balão mantêm o peso ou engordam? No nosso serviço, com acompanhamento, em torno de 60% a 70% conseguem manter o peso. Conseguem manter. Mudam a cabeça. Exatamente. Aproveitam esses 6 meses, a 8 meses de balão para aprender a comer. Exato. Muito bom. Tem mais perguntinha, diretor? Vamos fazer perguntinha do público. Olha lá. Olha que muito interessante. Eu não sabia, era muito mais simples do que eu imaginava. Comidinhas da Marisa. Ela é uma fofa, sempre escreve pra gente. Ó, depois entrem lá, que até tem umas comidinhas ótimas. Beijo pra você, Marisa. Com a colocação do balão, tem algum alimento, então, que não pode ser consumido durante todo o período? Não só nessa primeira restrição aí de um mês, coisa e tal, durante todo o período, ou não? Não tem. Não tem? A pessoa pode comer tudo? Pode comer de tudo, orientado pela nutricionista. Tem que manter uma quantidade de caloria menor do que ela queima. Exato. Tá, agora sim. A pessoa olha para o prato, ela colocou ali o balão, ela se acostumou nesse primeiro mês com algumas restrições. Inclusive, a gente tem umas imagens, né? Mas acho que a gente tem umas imagens de alguns alimentos aí para continuar esse período. Só que eu fico pensando, a pessoa olha para o prato depois, né, com vontade, com o balão. Mas para mudar a cabeça é que é a parte mais difícil, tem que ir indo devagarinho, né? Para melhorar e ficar um cardápio assim todo dia, que é o que a gente gostaria, né, doutor? Porém, se ela comer um pouquinho a mais, o que acontece? Tem um desconforto, né? Já está lá com 50% a 60% do órgão ocupado. Se comer um pouquinho a mais, vai distender mais esse estômago e vai sentir um desconforto muito grande. É um desconforto. Então, aquilo é um limitador.
bom, até aqui eu posso, daqui para frente... Senão já começa... Não tô meio passando mal, então já sabe que já tem que frear parar. Ali. Exatamente, é um freio. E refrigerante, que tem muito gás, que a gente sabe que também pode inchar, pode dar aquela sensação ruim? Não pode tomar. Pois é o mesmo mecanismo, né? Corre essa distensão pelo ar também. Então você já tem ali 50%, 60% do órgão ocupado. Toda vez que você distende mais esse órgão, você tem um desconforto maior. O balão funciona como se fosse uma trave, né? Até ali ele pode, dali para frente ele começa a sentir desconforto. E aí o cérebro começa a entender que ele precisa comer menos e se adapta àquela quantidade menor. Muito legal. Agora, para fechar nossa entrevista, tudo quando a gente fala aqui de saúde, de procedimentos, de novas técnicas, me vem à cabeça sempre a parte hormonal desse paciente. Uhum. Isso é visto antes da colocação? Você tem que deixar esse paciente pronto? Os hormônios precisam estar em equilíbrio ou com a colocação do balão e, na verdade, esse lance do cérebro entender esse recado, automaticamente esses hormônios vão entrar e a orquestra vai funcionar? Isso é concomitante, por isso que nós temos uma endocrinologista no grupo. Tá. Ela está olhando esse paciente com essa parte hormonal. Isso independe da colocação do balão. São duas coisas que vão atuar simultaneamente para que leve esse emagrecimento. Então, nós vamos tratar da parte metabólica, hormonal desse paciente e limitar a quantidade de comida que ele está ingerindo. Entendi. E aí, claro, essa parte hormonal, de acordo com o período que está com o balão, vai fazendo exames e se precisar fazer algum tratamento para essa parte hormonal, também pode ser feito. Claro. O paciente vai ser submetido a tudo, então, nesse período. Sim. Muito bom, parabéns. Olha, achei o assunto muito legal. Eu acho que um outro momento que a gente falou sobre o balão, eu não sei nem se não vou ser bonita, mas se eu tinha assistido uma outra entrevista, eu fiquei até muito surpresa, porque na minha cabeça realmente o IMC tinha que ser maior, assim como a cirurgia bariátrica e tal. Então, eu não quero fazer uma comparação aqui, porque como a gente está falando de coisas muito diferentes, eu acho que algumas pessoas até tentam fazer comparações e tal. Eu acho que não vale a pena esse tipo de comparação. Tem que conversar com o médico para saber quem tem um caso para qual saída. Mas eu achei muito interessante, porque não é uma cirurgia. Então, pois é, eu sou um grande entusiasta do balão, porque eu digo que tudo na vida é mutante, tudo evolui, né? Quando eu estou proporcionando ao meu paciente um procedimento que eu posso voltar atrás e ele se beneficiar de algo que possa vir no futuro melhor, então eu fico feliz com esse procedimento que é temporário e reversível a qualquer momento. Entendi. E que não causa dano nenhum para o meu paciente. Tá. O paciente coloca o balão e retira o balão quando ele quiser. Então nós temos esse período de 6 a 8 meses que a gente pede para que o paciente fique com o balão, mas ele pode pedir solicitar que a gente retire esse balão a qualquer momento. De repente ele chega no peso antes desse período e fala, olha, agora acho que eu estou legal, minha cabeça está bacana para seguir com a dieta. Exatamente. Se ele se sentir seguro, a gente retira o balão. Entendi. E não tem dano nenhum. É verdade, como a gente viu, porque não abre nada, é um processo endoscópico. Isso. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Carlos Eduardo Moraes, então, que é médico gastroenterologista e endoscopista e contou aqui que é um trabalho multidisciplinar, que isso também é muito importante. Ele é responsável técnico pelo GastroCor, que é o grupo de emagrecimento do Rio. Agradeço ter vindo aí diretamente para o Você Bonita. E tem um site, gente, que você pode acessar para ter mais informações. www.balãogástrico.com.br balãogástrico.com.br. Muito obrigada, doutor. Obrigado, boa tarde. Foi um prazer. Até a próxima. Prazer todo meu. E eu fecho por aqui, te desejando um final de semana maravilhoso. Aproveite. Hoje é sexta-feira, sabadão, domingo. Vamos ser felizes, não é verdade? Vamos aproveitar a família, os filhos. E a gente volta a segundona com, muito ânimo, muita energia boa. E vamos falar de diabetes com o Dr. Roberto Navarro na segunda, hein? Ele vai responder perguntas de consultório, que também é importantíssimo, até complementando todo esse assunto de emagrecimento. Ótimo final de semana. Obrigada pelo carinho. Beijo pra vocês e até segunda, 12:30.